Oi, vamos contar a história da evolução dos equinos, também conhecidos como cavalos, destacando especialmente como surgiu o casco e como isso influenciou a locomoção deles. A evolução dos equinos é um dos exemplos mais clássicos de como fósseis, biomecânica e genética se combinam para explicar mudanças no corpo ao longo do tempo. Por que um animal tão grande apoia todo o seu peso em um só dedo? A resposta está na adaptação extrema. Vamos começar a entender como eram os primeiros cavalos. Nossa história começa há 55 milhões de anos, com um ancestral Iracotherium, também conhecido como Eohippus. Ele era pequeno, tamanho de um cachorro, e vivia nas florestas. Tinha 4 dedos nas patas dianteiras e 3 nas traseiras, e andava sobre almofadas, que nem um gato ou um cachorro. Ele estava longe de ser o cavalo que a gente conhece hoje. O principal motor da evolução equina foi a mudança climática. As florestas deram lugar às vastas pradarias e estepes, e isso exigiu 3 grandes adaptações: o aumento do tamanho, a hiposodontia, que são os dentes mais altos para eles conseguirem comer grama mais dura, e a perca progressiva dos dedos. Ao longo de milhões de anos, vimos a transição. Formas como o Mesohippus e o Merychippus já possuíam 3 dedos. Neles, o dedo central começou a se alongar e concentrar a maior parte do peso. Os dedos laterais tornaram-se cada vez menores e menos funcionais. A linha evolutiva culmina no Pliohippus, o primeiro a ser monodáctilo, com um único dedo. E finalmente no Equus moderno. Essa redução é o nosso caráter morfológico importante e está intimamente ligada ao caminho da locomoção. Os cascos dos equinos, ela é muito bem documentada por fósseis de transição. O conceito de linha de evidência não pode ser resumido apenas por um fóssil comum, e sim por vários conjuntos de fósseis que foram mostrando mudanças graduais tanto nos dentes, nos cascos, quanto na postura dos cavalos. Nos cavalos modernos também ocorreu o fato deles terem ainda os ossos chamados splint, que foram tanto o segundo dedo quanto o quarto dedo, que acabaram ficando reduzidos. A evolução não conseguiu apagar eles completamente, o que fez com que eles fossem reduzidos e incorporados ao membro. E por que perder os dedos foi importante? A principal e hipótese mais clássica é o ganho de velocidade. Principalmente o casco, por ser uma estrutura rígida, ele é ideal em terrenos difíceis e duros, e principalmente porque ele auxilia o animal a se impulsionar mais rapidamente para que ele consiga fugir dos predadores. Mas o fator chave disso foi a economia de energia. Perder a massa nas extremidades da perna reduz a inércia distal, fazendo com que o cavalo consiga desacelerar e acelerar com muito mais facilidade a cada galope. E por isso o cavalo assim conseguiu se tornar tanto um animal com grande resistência quanto um animal extremamente rápido. E como eu havia comentado, a redução não foi total. Os dedos laterais, tanto o segundo quanto o quarto dedo, deixaram seus rastros e eles se tornaram os splint bone, que ficaram fixados no osso canhão, que é o terceiro metacarpo. E com isso ajudou o cavalo, principalmente depois, logo em seguida veio a questão do casco, que por sua vez ele protege o único dedo funcional que toca o chão pro cavalo. Mas todos esses dedos ainda existem? Bom, alguns estudos recentes trouxeram novas interpretações sobre os cascos dos cavalos. Em 2018, pesquisadores propuseram a teoria de que os 5 dedos originais dos equinos ainda estão presentes, mas fundidos internamente na estrutura do membro. Segundo essa hipótese, o dedo central se tornou dominante, mas elementos dos outros 4 dedos estão compactados ao redor do metacarbo, e não completamente perdidos. Outra pesquisa importante, publicada no Integrative and Comparative Biology, em 2019, analisou por que os cavalos evoluíram apenas um dedo funcional. Os autores concluíram que não existe uma única causa, mas algumas delas podem ser o aumento do tamanho corporal, mudanças no tipo de solo e a necessidade de economizar energia durante a corrida. Essas e outras evidências podem ter contribuído para essa transição. Na prática, a evolução do dedo único tornou o membro mais leve e eficiente para corridas e ambientes abertos. O casco atual não é apenas um dedo, mas um membro extremamente especializado. Ele funciona como um amortecedor, diminuindo a força de impacto e permitindo altas velocidades com um menor gasto energético. A redução dos dedos diminuiu no peso distal do membro, o que ajuda na eficiência mecânica. Quanto menor o peso na extremidade, mais fácil acelerar o membro durante a corrida. Estudos de rastros fósseis, como os de Parion,
mostram como as mudanças na locomoção ocorrem gradualmente, com animais tridáctilos coexistindo com formas monodidáctilas por longos períodos de tempo. Os cavalos modernos pertencem ao gênero Equus e surgiram há cerca de 4 a 5 milhões de anos atrás. A domesticação começou apenas há cerca de 5.500 anos, e desde então os humanos também influenciaram a evolução dos cascos através de seleção, manejo e uso intensivo em transporte e nas guerras. A história do casco equino mostra como a evolução é uma combinação de fósseis, biomecânica, embriologia e genética. A transição gradual de ancestrais com múltiplos dedos para o apoio em um único dígito central foi uma resposta decisiva às mudanças de habitat das florestas para as planícies abertas. Essa adaptação não apenas garantiu maior eficiência na locomoção e velocidade para a fuga de predadores, mas também consolidou a estrutura necessária para suportar grandes impactos, tornando o casco uma peça-chave na sobrevivência e no sucesso evolutivo da espécie até os dias atuais.